Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia 30 de outubro, 31º domingo do tempo comum. A família franciscana celebra a dedicação de todas as igrejas da ordem. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus chegou num povoado chamado Jericó. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele desejava ver Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e também porque era de baixa estatura. Percebendo por onde Jesus iria passar, ele correu à frente, subiu numa figueira para enxergá-lo. Quando Jesus chegou ali, olhou para o alto, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa daí, porque preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente, acolheu Jesus em sua casa e ficou muito feliz. A multidão começou a murmurar, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, pagarei 4 vezes mais. Jesus respondeu-lhe: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem é também um filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para resgatar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, essa narrativa do Evangelho de hoje agrada muito o nosso povo. O nosso povo fica muito comovido com esta história. E ela é bem catequética e eu gostaria desta manhã de convidar a você a prestar bem atenção nos detalhes. Zaqueu é um homem odiado pelos judeus. Ele era um cobrador de impostos, cobrava imposto para o Império Romano e por isso era chamado de impuro, traidor e desprezado pelos judeus. Ele quer ver Jesus, ele deseja ver Jesus. Mas diz o nosso texto que ele não consegue em decorrência de uma grande multidão que está em torno de Jesus. E essa multidão também pode ser vista como homens e mulheres que se acham altos demais porque estudaram, porque têm posses, porque conhecem a doutrina da igreja, mas não são de baixa estatura para poder enxergar a humildade do Evangelho. Quantos e quantas de nós nos passamos como homens e mulheres perfeitos, como alfandegários de Deus, como defensores de Deus, e acabamos também por ser obstáculos para aqueles e aquelas que ainda não têm uma estatura favorável para enxergar o mistério do reino. E como diz Jesus, nós não entramos e também não permitimos ao outro de entrar. Por isso, essa grande multidão pode ser também vista como homens e mulheres que se passam por perfeitos, fechados no seu intelectualismo, grandiosos pelo poder do seu estudo, grandiosos pela sua posse, pelo seu intelecto, e que são assim incapazes de permitir aos outros de enxergarem a Jesus. Por isso Zaqueu vai subir numa figueira. E subir numa figueira era um gesto e um ato ridículo para um homem rico. Mas ele precisou utilizar esse utensílio para que pudesse enxergar a Jesus. A baixa estatura faz com que eu e você não consigamos enxergar Jesus que passa em nossa vida. E a baixa estatura aqui não é a física, mas a baixa estatura da vida espiritual. A baixa estatura dos conhecimentos das ciências do alto. Ciência revelada e manifestada pelo próprio Deus, que faz com que eu e você possamos enxergar o Senhor. E quando nós somos de baixa estatura, nós vamos ter que buscar também outros utensílios para poder tentarmos enxergar a Jesus. Às vezes serão os estudos das ciências teológicas, às vezes serão os estudos das doutrinas da igreja, porque nós achamos que somente nesta árvore nós conseguiremos ver Jesus. Mas nós não somos vistos por ele. É Jesus que vê Zaqueu em cima da figueira. E é Jesus que vai dizer a ele: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Eu vou entrar em sua casa.
Às vezes, o Senhor vai convidar a mim e a você a descermos também das árvores que nós subimos para poder tentar enxergá-lo, mas é Ele que tem que nos enxergar primeiro. É Ele quem tem que se manifestar a cada um de nós para que a gente possa também ouvir a sua voz que diz: desça desta árvore, porque eu preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu da sua árvore. Desceu apressadamente. Acolheu Jesus e ficou muito feliz porque a presença de Jesus em sua vida transformou essa vida. E ele diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O encontro com Jesus modifica a vida de alguém. Faz com que cada um de nós refaçamos toda a nossa história. Faz com que a gente contemple a nossa vida, reflita sobre ela e busque também a conversão. Porque é impossível acolher Jesus e continuar na mesma vida. Jesus foi muito criticado pelos judeus, porque ele estava se hospedando na casa de um homem pecador. Eles não entendem esta misericórdia de Jesus. Como eles são aquela multidão que é um obstáculo para que Zaqueu não enxergasse Jesus, agora também essa multidão quer ser um obstáculo discriminatório, que exclui, que despreza e que não conhece a misericórdia de Jesus. Por isso Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. O tempo de Deus não é ontem e não é amanhã. O tempo de Deus é sempre hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não me endureça o coração. Porque a manifestação de Deus, o encontro com o Senhor, vai acontecendo no caminho, enquanto nós caminhamos. E é nesse caminho que nós vamos consolidando o nosso ser apóstolo e discípulos de Jesus, ou é nesse caminho também que nós vamos consolidando o nosso ser Judas, traidores de Jesus? E Jesus vai recordar: esse homem também é um filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio para buscar o que já está encontrado, mas ele veio para resgatar o que estava perdido. Aos olhos da multidão, aos olhos do judeu, Zaqueu é um homem perdido, é um homem desprezado, discriminado, e é justamente para esse aí que Jesus vai então fazer o seu convite. Desça daí, porque eu preciso ficar em sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou muito feliz. E é Jesus que vai dizer para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Porque depois deste encontro, Zaqueu não permaneceu o mesmo homem. Agora ele é grandioso aos olhos de Deus. Porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Aprendamos a ser grandiosos aos olhos de Deus. Permitamos que Ele também renove a nossa vida, converta o nosso coração. E oremos sempre ao Senhor: mesmo que eu não queira, converta-me, Senhor. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade São João Batista, aqui no João 23, em Itabira. Às 18 horas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Vila Amélia, e às 19h30, na paróquia Nossa Senhora da Saúde, no centro da cidade, tudo aqui em Itabira. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Mesmo que eu não queira, converta-me, Senhor. Amém.